Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Fazendo aquilo que eu me propus a fazer diante do Eterno, quando eu disse, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu me coloquei à disposição dele para fazer a vontade dele. E é isso que ele deseja nos relembrar hoje, o nosso chamado. Impressionante como eu tenho observado que, estando aqui em Goshen, a gente vive realmente da Parashá da semana. Os líderes têm que distribuir tarefas e nós temos que executá-lo no melhor que nós podemos. Aliviar as cargas. O tema da Parashá dessa semana é com qual o nome você quer ser lembrado. O tema da Parashá dessa semana, com qual nome você quer ser lembrado. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós invocamos o Teu nome, a Ti te dando graças mais uma vez. Pai, humildemente eu te peço, Pai, usa a minha vida, eu preciso da Tua ajuda para poder passar essa mensagem que o Senhor deseja aos meus irmãos e à minha vida também. Pai, socorre-nos, né? Do jeito que está, não pode ficar. Moshe não iria conseguir sozinho. O Senhor enviou Yitro para ele, para dar dos Teus conselhos. Nos ajude também a ser bons conselheiros uns dos outros, em nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja, que assim seja. Tema da mensagem, com qual nome você quer ser lembrado? Essa mensagem o Eterno ministrou à nossa liderança, e eu estou muito feliz em poder ajudar e estar participando dos conceitos importantes da Parashá Yitro. Esquecer de nossas dificuldades, que são muitas, né, meus irmãos, e nos unirmos neste serviço para servir a Hashem e aliviar as cargas em um momento de fragilidade na área de saúde que nossos líderes atravessam. Que Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, possa elevar a cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. E se tratando de qual nome nós queremos ser lembrados, estamos estudando o livro de Shemot, que significa nomes, né? Interessante que tem um mandamento, Shemot 27, você não deve usar de forma leviana o nome de Hashem, seu Elohim, pois Hashem não deixará impune usar o seu nome de forma leviano. Leviano significa imprudentemente, meus irmãos, sem seriedade. O Senhor não nos vê de forma trivial, de forma comum. Nós somos importantes para Ele. Nós deveríamos tratá-lo da mesma forma, em nome de Yeshua. A pergunta é, quando eu trato de forma leviana o nome de Hashem? Vaikra, Levíticos 19:11 nos ajuda um pouquinho a entender isso. Não roubem, nem enganem ou mintam uns aos outros. Não jurem em falso por meu nome. Isso seria uma profanação ao nome de seu Elohim. Em Matitiahu 5:3, Yeshua disse, e ainda vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não descumpram um juramento e cumpra todos os votos feitos a Hashem. Mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, que é trono de Hashem, nem pela terra, que é apoio dos teus pés, nem por Yerushalayim, possessidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, porque não podem tornar branco ou preto um único fio de cabelo, mas que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Qualquer coisa que vai além disso tem origem no maligno. Meus irmãos, quando tem um bebê está para nascer, é importante dar um nome. É importante dar um nome. E o meu nome é Agnello, que significa Cordeiro de Deus. Ainda que as dificuldades nos façam esquecer quem somos, eu espero que você se lembre do seu nome, de quem você é. Não se esqueça de quem você é. Para você e para Hashem, para Yeshua. Provérbios 34 está escrito assim, quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem juntou o vento nas palmas das suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome dele? E qual é o nome do seu filho?
Vocês certamente o sabem. Nós estamos na casa dele, Yeshua. Príncipe da Shalom. Nós estamos na Beit Knesset Shalom. Príncipe da Shalom. A Yeshua foi dado o nome acima de todo nome, como está escrito em Filipenses 2:9. Portanto, o Hashem o elevou, Yeshua, ao lugar mais alto e lhe deu o nome acima de todo nome. Yeshua diz assim, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu estarei. Estar no nome de Yeshua significa ter o mesmo caráter que ele tem, caminhar da forma que ele caminha, agir da forma que ele age, pensar da forma que ele pensa. É um desafio para cada um de nós. Yohanan 16, 23 e 24, Yeshua disse, quando esse dia chegar, vocês não me perguntarão mais nada. Sim, eu lhes digo que tudo o que pedirem ao Pai, ele lhes dará em meu nome. Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a sua alegria seja completa. Meu irmão, Yeshua não mente. Yeshua não mente. Se nós ainda não recebemos, é porque nós podemos estar pedindo errado, ou com a motivação errada, ou ainda não chegou a hora da bênção. Yaakov, Tiago 4, 1 a 3, está escrito, o que causa disputa entre vocês não são os desejos guerreando em seu interior? Vocês desejam coisas que não têm, matam, invejam, mas não conseguem obtê-las, então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não têm é que não oram, ou oram com a motivação errada, e não recebem. A pretensão de saciar os próprios desejos, e nós temos muitos desejos, né, meus irmãos? Às vezes nós não sabemos pedir da forma certa, e a forma mais certa que a gente tem aprendido aqui neste ministério é dizer, Hashem, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Porque a nossa vontade pode ser até boa, honrosa, mas a sua é melhor. É boa, é perfeita, é agradável, enriquece, não acrescenta dores. Hashem sabe o que é melhor para nós, ou pelo menos o que é menos pior. Temos de aprender a confiar nele. Ele tem um controle de tudo. O nome para o judeu não é algo trivial, tem a ver com o destino ou o chamado de uma pessoa. Às vezes o nome é dado pelas circunstâncias, por exemplo, em Bereshit, Gênesis 35, 13 ao 20, então eles partiram de Beit-El, enquanto ainda estavam a certa distância de Efrate, Rahel entrou em trabalho de parto e sentia muitas dores. Enquanto ela sofria essas dores de parto, a parteira disse, não se preocupe, este também é um filho para você, todavia. Ela morreu no parto. Enquanto morria, ela deu o nome, Benoni, filho do meu pesar. Mas o pai lhe chamou Benjamim, filho da minha mão direita. O pai não deixou o filho carregar o peso da morte da mãe em seu nome. Olha o cuidado. Esse é o cuidado de Hashem para conosco. Yitzhak recebeu o nome derivado da palavra tzrok, riso, pois sua mãe Sara sorriu quando a descobriu que daria à luz em idade avançada. Yaakov, por exemplo, ele é derivado da palavra Ekev, que significa calcanhar, pois ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esav. E nesta paraxá nós vamos aprender um pouco mais de Itro, um homem que nos é apresentado pelo menos por 3 nomes diferentes nas escrituras. Existem estudiosos que identificam Itro ainda com outros nomes, mas hoje nós vamos citar 3 deles. O primeiro é Reuel, um amigo de Elohim, como está escrito em Shemot 2:18, quando chegaram a Reuel, seu pai, a propriedade dele, ele disse, como vocês voltaram cedo hoje? O segundo nome, o mais conhecido em toda a Torá, Itro, como lemos na porção de Shemot 18, que significa superior ou sua excelência, e também sobre o título de Rovav,
em Shoftim, Juízes 4, 11. Ora, Éver, o Queni, tinham se separado dos restos de Caim, os descendentes de Rovav, o sogro de Moshe, que significa querido, o mesmo título atribuído ao filho de Itro. Moshe conheceu seu sogro como Reuel, um título sacerdotal, conviveu com ele como Itro, em excelência, mas este homem foi lembrado sendo Rovav, o querido. O que é interessante a gente observar, irmãos, é que com os anos de convivência que Moshe passou ali, 40 anos, né? Ele foi se aproximando do seu sogro e o título dele foi mudando. Então, à medida que a gente vai convivendo com as pessoas, nós vamos atribuindo a ela outras características, outros atributos. Uma pessoa que desejou somente o bem para a casa de Israel, Itro, saiu ao encontro de Moshe, levando a mulher e seus 2 filhos, aparentemente para resolver uma situação crítica e familiar. Pouco sabemos da vida pessoal de Moshe, mas ele saiu junto com Tzipora, quando o Eterno a chamou, inclusive, quando contra a sua vontade, a própria vontade dela, ela circuncidou o filho. Em algum momento, Tzipora deixou Moshe e voltou para a casa de seu pai, talvez ainda indignada, discordando do chamado de Moshe. Isso nós não sabemos. O fato é que ela não seguiu ao lado dele e conviveu desde então com seu pai, que nesta paraxá, Itro a leva juntamente com seus 2 filhos de volta para o marido, tentando a pacificação familiar. Era uma grave crise e não sabemos no que isso implicou em relação ao nome da família de Itro, sua honra, os seus costumes na terra de Midian. O fato é que Itro tomou a ação de intervir nesta questão de modo pessoal. Lembrando que Moshe estava em um convívio de 40 anos com seu sogro e na família na terra de Midian antes de voltar ao Egito por determinação do Eterno. 40 anos dá para conhecer muito, né, pessoa? Eu acredito que sim. A única coisa anunciada a Moshe foi o recado. Eu, Itro, seu sogro, estou chegando com sua mulher e os 2 filhos dela. Ele não disse, olha, o recado é, eu, Itro, seu sogro, estou chegando com a minha amada filha e os meus lindos netos. É sua mulher e os filhos dela. Isso é importante a gente entender. Não podemos mensurar os problemas que o clã de Itro, de uma filha sem marido, como era o seu temperamento e qual o sofrimento isso estava trazendo a todos. E assim Itro chegou ao acampamento de Israel para resolver um pequeno problema em relação ao enorme problema que Moshe enfrentava. Talvez para Itro fosse o fim do mundo, eu não aguento mais, isso não é mais responsabilidade minha, eu vou entregar para Moshe. Mas quando Moshe viu quando ele viu o problema de Moshe, irmão, aquele problema desapareceu. Não existia mais problema. Às vezes o que para nós é muito grande, a gente só vê o nosso problema porque o foco vai naquele problema. É grande para nós. Mas quando a gente olha para o irmão do lado, o problema dele é tão maior que o nosso parece, não, eu realmente não tenho problema nenhum e agora eu preciso de ajudar ele. E quando a gente se põe na brecha para ajudar o problema do outro, porque a gente está cuidando do outro, o Eterno cuida do nosso problema. Essa é a matemática. Quando você cuida do outro, eu cuido de você. Moshe o recebeu extremamente bem e interessante que ele narrou somente tudo o que Hashem fizera por meio dele e do irmão. E eu gostaria de dar ênfase no somente, porque nós temos mania de contar tudo. Esquecemos do que Hashem faz. Ou então, quando Hashem faz, usando a nossa vida, olha, você viu o que eu fiz? Eu levantei o cajado e o mar abriu. Moshe não fez isso. A honra é de Hashem.
Ele não divide a sua honra com ninguém. Ninguém, irmão. Nós somos ferramenta na mão dele. Cabe a nós estar limpos e afiados para que ele possa usar quando ele quiser. Essa é a nossa parte. E quando você estiver iluminando, certamente ele não vai te esconder debaixo da mesa. Ele vai te colocar em cima para iluminar aonde quer que você esteja. Não vemos Moshe narrar questões familiares. Yitro ouviu, permaneceu ali e observou como Moshe vivia, juntamente com o povo de Israel. Aquele homem deixou rapidamente os seus problemas pessoais de lado e percebeu que estava diante de uma obra muito maior do que ele imaginara ao trazer a filha e os netos a Moshe. Yitro percebeu claramente que ali estava presenciando o surgimento de uma nova nação. Uma nação única, compreendeu os projetos do Eterno e assim aconselhou Moshe de um modo completamente sobrenatural. Em amor, é o primeiro lugar, em respeito e sabedoria, para o bem dele e do povo de Israel. Entregou a Moshe todo o seu conhecimento organizacional e sobre o conselho deste homem o povo pôde ser dirigido socialmente. Não sabemos mais nada sobre as questões do casamento de Moshe, exceto que posteriormente ele se uniu a Cushita em casamento. Mas certamente as diferenças acabam, meus irmãos, minhas irmãs, quando compreendemos os planos de Hashem. O problema familiar ficou pequeno diante do que Yitro presenciou. Quando podemos ver o projeto de Hashem por inteiro, é só Hashem que pode revelar o projeto por inteiro. Nós sabemos pequenos fragmentos daquilo que o Eterno tem. Quando percebemos que estamos diante de um chamado divino, então sabemos que é muito maior do que os nossos problemas pessoais. Receber a grandeza do chamado do Eterno em nossas vidas. O casamento é extremamente precioso aos olhos de Hashem. Judeus messiânicos, Hebreus 13:4, o casamento é honrável em todos os aspectos. Em particular, o sexo entre o cônjuge é puro. Deus, sem sombra de dúvidas, punirá os fornicadores e os adúlteros. O Eterno considera digno de honra entre todos a união de um homem com sua esposa. Mas quando observamos o chamado do Eterno dentro do plano sobrenatural, podemos dizer, como Shaul Hachalir na primeira carta aos Coríntios, 1 de Coríntios 7, 29 a 31. O que lhe estou dizendo, irmãos, é que não há muito mais tempo. De agora em diante, o homem casado deve viver como fosse solteiro, e quem está triste como se não estivesse. Também quem está feliz como se não estivesse. Quem lida com os assuntos do mundo como se não lidasse com eles. Porque o presente esquema de coisas não durará muito mais. Tudo que nós vimos é esquema, irmão. Muitas vezes o serviço do Eterno, os casados servem dedicadamente como solteiros, porque sobre os solteiros está escrito. 1 de Coríntios 7, 32 a 34. O homem solteiro se preocupa das coisas do Senhor, sobre como agradar ao Senhor, mas o homem casado se preocupa com os assuntos do mundo, sobre como agradar sua mulher. Encontra-se dividido da mesma forma a mulher que não é mais casada, ou o jovem que nunca se casou, preocupa-se com os assuntos do Senhor, sobre como ser santa no corpo e no espírito. No entanto, a mulher casada se preocupa com assuntos do mundo, sobre como agradar o marido. Muitas vezes, nós, casados, estamos nos dedicando dobradamente às coisas de Hashem, como Moshe. Não podemos chorar como deveríamos, porque nós vamos ver uma dor maior que a nossa, que precisa ser socorrida. Interrompemos nossa alegria, talvez, ali por um chamado urgente. Somos desafiados a doar o que recebemos e abrir mão do que possuímos. Porque o tempo se abrevia e nós já aprendemos aqui que amar é doar, e o Eterno se alegra disso, das pessoas que doam com alegria o que tem, irmão. E o Eterno é um doador ao extremo.
O Eterno se manifestou no meio do povo com muitos nomes. Shemot, né? Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Adon Olam, Senhor da Eternidade. El Elyon, Altíssimo. Hashem. Tantos atributos estão no nome dele. Aquele que santifica, o nosso estandarte, a nossa Shalom. Aquele que nos cura. Emet, verdadeiro. Kedosh Israel, o Santo de Israel. Shomer Israel, o guarda de Israel. El Gibor. Nos faltaria tempo aqui para mencionar todas as citações atribuídas à revelação que o Eterno se manifestou a cada pessoa que recebeu sobre ele, quem ele é em cada momento das Escrituras. Qual é o nome da revelação de Hashem hoje em sua vida? A pergunta da Ruach HaKodesh. Qual é o nome da revelação de Hashem hoje em sua vida? Em tempos como estamos vivendo hoje, de lutas intensas, precisamos compreendê-lo profundamente como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso, irmãos. O Eterno nos chama por nosso nome também. Assim foi com Avraham, com Moshe, com Shmuel, tantas pessoas, mas em especial hoje no texto da Haftarah, nós lemos em Yeshayahu, capítulo 6, de um modo excepcional, vemos uma conversa sobrenatural com a pergunta no verso 8. A quem enviarei? Quem irá por nós? O Eterno via o povo ali como ovelhas perdidas sem pastor. O profeta havia sido limpo de seu pecado e porque ele estava limpo, porque ele confessou, então ele estava limpo. Ele podia ouvir claramente o chamado de Hashem e se colocar na brecha com coragem. Ele era um homem casado com filhos, mas naquele momento ali diante do Senhor, era-se como não fosse. É individual, né? Eu escolho. Minha esposa pode escolher o caminho dela. Eu não tenho como interferir, mas a escolha é minha. Servir ao Eterno não é pessoal, intransferível. O chamado de Yeshayahu é diferente de todos os chamados. O nome dele não é citado. Ele se ofereceu ao chamado. Não é de admirar que ele é considerado o mais messiânico dos profetas. Yeshua o lê sobre si em Lucas 4:17 ao 21. Ele foi dado o rolo do profeta Yeshayahu, abriu o rolo, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito de Hashem está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos prisioneiros, recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Hashem. Um profeta que não foi chamado pelo nome, porque ele representa para nós o chamado do Eterno. O Eterno fez para alguém que ocupasse a brecha. Certamente um grande paralelo com o que ocorreu com Mashiach e Yeshua. Se formos sensíveis à voz celestial, nós poderemos ouvir Yeshua responder há muito tempo atrás: eis-me aqui, envia-me a mim. Há mistérios profundos e paralelos mais profundos ainda entre a vida de Mashiach e de Yeshua, de Yeshayahu, de Mashiach, Yeshua e Yeshayahu. Mas definitivamente o profeta não foi chamado pelo nome, mas ele conheceu com profundidade os atributos de Mashiach. Yeshayahu, capítulo 9, na Bíblia do Stern, verso 5, nas demais, verso 6. Pois uma criança nasceu para nós, o filho foi dado, o domínio repousará sobre os seus ombros, e ele será dado ao nome Eleioetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Com qual desses nomes o Mashiach e Yeshua se revela em sua vida? Existe honra em ser escolhido, mas existe muita honra em atender o chamado pela confiança de quem nos chama. E eu me alegro com isso. E hoje sabemos que o homem chamado Yeshayahu atendeu a um chamado. Mas existem tantos outros chamados sendo feitos.
Alguns foram feitos para pescadores, né, homens que não eram hábeis estudiosos da Torá. Matitiahu 4,19, Yeshua disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Posteriormente, esses homens foram chamados pelos nomes para ser Talmidim, discípulos de Mashiach. Atender ao chamado faz com que sejamos honrados. Outros chamados, nós lemos hoje, o Urush Caio leu para nós, em Gevorot, Atos 6,3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, reconhecidamente cheios do espírito de sabedoria, nós os incumbiremos dessa tarefa importante. As escolhas aqui dependia de estarem cheios da Ruach, serem sábios e ter bom nome. As escrituras podem ser ensinadas, mas o caráter de um homem, de uma mulher, ele só pode ser forjado pela Ruach HaKodesh. Talvez hoje o seu chamado esteja em Matitiahu 11:28, Mateus 11:28. Venham a mim todos os que passam por lutas, estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um chamado maravilhoso em tempos de aflição. Mais do que nunca precisamos lembrar deste chamado e obedecê-lo. Qual é o seu nome? Você poderá ser reconhecido pelas pessoas como Meler Davi, o amado, por exemplo? 1 de Samuel 18:30, os líderes dos os filisteus atacavam, mas onde quer que eles atacassem Davi, ele era mais bem-sucedido que qualquer um dos outros servos. Dos servos de Shaul. Assim Davi adquiriu grande fama. Talvez eles olhavam, para Meler Davi e diziam: olha lá, tudo que ele faz dá certo. Ele é o queridinho, o amado. Ou você quer ser reconhecido pelas pessoas como Naval, o insensato, com argumentos de sua própria esposa? A própria esposa está falando. 1 de Samuel 25:25. Por favor, meu senhor, não deveria dar nenhuma atenção a esse seu servo indigno, chamado Naval, pois ele é justamente como significa o seu nome. E Naval significa insensato. E sua insensatez tem estado com ele. Quem é melhor para falar quem nós somos do que as pessoas que moram com a gente? Porque a gente tem representado para elas, né? Nós só damos xerox. O verdadeiro está aqui dentro. Aqui dentro. Como seremos lembrados? Como seremos reconhecidos? Qual o nome que está antes desse chamado? Matitiahu 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem em sua direita: venham a mim, benditos de meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Para este chamado não podemos nos voluntariar. Temos de viver hoje o nosso chamado para sermos escolhidos, chamados pelo nome, em nome de Yeshua. Para finalizar, meus irmãos, nós, lembrando, mais uma vez, que nós estamos lendo o livro de Shemot, que significa nomes, e Hashem nos fez para dar nome a tudo, desde o Éden. Bereshit 2:19-20, então do solo, Adonai Deus formou todo animal selvagem e toda ave que voa no ar, e os levou para ver como a pessoa os chamaria. Qualquer nome que a pessoa desse a cada criatura vive, este seria o seu nome. Portanto, a pessoa deu nome a todo gado, às aves do ar e todo animal selvagem. Rashi nos convida hoje para termos coragem de dar nome aos nossos pecados, para que Ele possa nos curar e nós possamos exercer o seu chamado em santidade. Em nome de Yeshua. E que tomemos posições em nossa vida de elevarmos o reino do céu acima de nossas diferenças, como fez Yitro. Ele escolheu ter um bom nome e ser lembrado como querido. Ele desistiu da cobrança sobre a vida de Moshe. Precisamos nomear, confessar os nossos pecados, meu irmão. Livrar dele. Como Yeshayahu: ai de mim que sou impuro,
porque tenho os lábios impuros. Talvez, olha, ai de mim que tenho inconstância, não consigo me firmar. Ai de mim que tenho pensamentos impuros, ai de mim que tenho desejos impuros, ai de mim que tenho um coração impuro. Só você pode falar de você mesmo. É você que se conhece. Só que tem que ter muita coragem, né? Porque tem coisas que a gente não quer falar nem sozinho com o Eterno. Mas a gente crê que o silêncio vai curar. Uma coisa que só pode ser dita. Ah, o Senhor entende. O Senhor entende. Mas nós temos que ter coragem de falar. E aí nós seremos curados. Então poderemos dizer, eis-me aqui. Que sigamos o caminho de Mashiach Yeshua, ele aceitou o seu chamado. Aliás, ele se entregou sua vida por ele. Mas depois, ele foi colocado à destra de Hashem. Há pressões e opressões em nossas mentes, em nossos corações, para que nós possamos errar o verdadeiro alvo de nossa existência, por questões somente a este mundo tenebroso. Arua nos convida a pensar em qual é o seu nome perante Hashem, perante aos seus irmãos. Como você é lembrado pelas vidas de pessoas que amam o nome de Hashem neste mundo? Isso diz muito sobre como você será lembrado no reino vindouro. Eu quero ser querido de Hashem. Espero que assim também você possa escolher ser lembrado aos olhos de Hashem e ser escolhido e reconhecido em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hashem sempre nos chama para ser kadosh, ser santos, separados para Ele. Isso é um chamado para todo mundo. Para mim, para você, para qualquer um que quer servi-lo. Para obedecer a Torá. Para que nada de ruim aconteça conosco. Para facilitar o caminho dos outros. Sermos facilitadores, é um chamado. Hashem nos chama para aliviar as cargas uns dos outros. E você que está ouvindo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Hashem nos chama para desviar do pecado. Pecado não se enfrenta, irmão. O pecado, você se desvia dele, corre. Esse é a luz que aponta o caminho da Torá. Representantes, embaixadores. Ele nos chama para ser melhor esposo, por exemplo, uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor irmão. Esses chamados são chamados genéricos, né, para todo mundo que quer servi-lo. O meu desejo é que todos, sem exceção, possam ter coragem de exercer um chamado, que é o chamado do amor. Esse chamado é importante. Meus irmãos, Hashem deseja nos lembrar que o primeiro chamado, isso é muito importante, é dentro de casa. É dentro de casa, irmão. Não despreze os pequenos comércios, né? Seja primeiro representante dentro da sua casa, com sua esposa, com seu esposo. Em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. No próximo Shabat, dia 29/1, será o último Shabat do mês, 11 do calendário de Israel. Portanto, teremos o serviço de Rosh Chodesh. Teremos uma única paraxá, Mishpatim, regras. Essa porção vai nos ensinar principalmente sobre as leis civis, como atividades cerimoniais. Ambas devem estar permeadas de santidade, devem ser cumpridas por completo, sempre com muita diligência e responsabilidade. Preste atenção. Menciona sobre a importância de guardar o Shabat e o ano de Shemitah, e faz também uma breve exposição sobre a Shalosh Regalim,
que são as 3 principais festas das peregrinações, Pesach, Sukkot, Shavuot, onde as pessoas deveriam comparecer sempre diante de Hashem com oferta nas mãos. E assim segue. Convoco a todos a fazerem uma leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, vamos orar? Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós sabemos, existe um chamado, Pai. Muitos são chamados, na verdade, mas poucos são escolhidos, porque nem todos querem pagar o preço. O preço de ser santos, de ser separados para o Senhor é muito difícil. Pai, todos são chamados pelo Senhor, mas muitas pessoas já perderam seu chamado e muitas pessoas se perdem no chamado. Mas nós não queremos nos perder. Nós queremos manter os nossos olhos fixos em Mashiach e Yeshua. A despeito das lutas, das dificuldades, muito difícil. Pai, difícil se manter de pé no chamado, difícil caminhar na tua direção no chamado, mas o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor nos chamou pelo nome e nós só queremos fazer, Pai, aquilo que agrada ao teu nome. E o fato de queremos fazer aquilo que te agrada já nos torna alvo de muitas coisas. Que o Senhor possa nos guardar e nos proteger em nome de Yeshua HaMashiach, que nós possamos ser encontrados diante do Senhor de pé, sobre a rocha sólida que é Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua. Que assim seja, que assim seja. O Senhor abençoe. Shalom, Shabbat Shalom. Não se esqueça de quem o Senhor te chamou para ser, de quem você é. E quando eu digo isso, eu me refiro não à sua velha natureza, mas de quem o Senhor te chamou para ser, qual o nome que Ele te deu. O Senhor me chamou a primeira vez, eu tinha de 12 para 13 anos. Foi a primeira vez que Ele falou comigo a respeito do que Ele tinha para a minha vida. E isso começou a se cumprir em 2020 para 2021, mais ou menos 2021. Mas Ele tinha falado comigo quando eu tinha de 12 para 13 anos, e a vida foi passando, irmãos. Foram se passando anos, e o Agnello estava trazendo aqui a mensagem, e ele começou falando sobre isso, né? Não se esqueça de quem você é. E eu falei, puxa, o tempo passa, o Senhor profetiza, a gente se esquece de tudo que Ele falou para nós. E depois o Senhor falou comigo, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, Ele falou comigo de novo, algumas coisas, algumas direções para a minha vida, e Ele vai falando conosco, e a gente não pode se esquecer o propósito, porque, irmãos, a gente desanima, é muita luta, muito desafio, e isso faz a gente se esquecer. Chega um momento que você fala, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou lutando? E a gente tem de se lembrar de quando o Senhor falou conosco lá atrás. E também começar a meditar, puxa vida, então se eu tivesse dito não ao Senhor lá atrás, como estaria a minha vida agora? Quem que eu seria? Mas eu teria conquistado tantas coisas, mas quem você seria? Se você não tivesse dito sim ao chamado do Senhor. Então, esse exercício de lembrar quem nós somos, ele é vital para nós prosseguirmos. Porque a gente se perde no caminho. E a gente tem de lembrar o nome que o Senhor nos deu. Sempre. Não se esqueça de quem você é, do que o Senhor te chamou para fazer. E aí você não vai ser confundido, nem enganado em nada. No nome de Yeshua HaMashiach.